tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui para falar sobre destralhes e desapegos. Nesses últimos dias em casa, nessa quarentena, eu tenho feito muitos desapegos, porque eu tenho aproveitado esse tempo em casa para reavaliar tudo que eu tenho. O primeiro desapego que eu fiz nessa quarentena foram de roupas, calçados, roupas de cama e até umas cadeiras aqui de casa, que eu levei a Novo Hamburgo, que a prefeitura fez um projeto de reativar um hotel abandonado para receber moradores de rua. Então eles estavam pedindo doações e eu aproveitei e levei, fiz um monte de coisas e levei tudo lá. O segundo desapego maior que eu fiz foi agora, na semana passada, que foi referente a esse cantinho aqui que eu tô, que era o nosso antigo escritório. Esse canto aqui era uma bancada toda de escritório. E esse armário aqui, ele tava lá no segundo quarto que a gente tem. Esse armário ele já chegou a estar cheio de roupas e calçados e coisas minhas. E o armário do nosso quarto eram só as coisas do Kleber. Com o passar do tempo, conforme a gente foi mudando, evoluindo, se desapegando, a gente concentrou todas as coisas lá no nosso quarto, roupas e calçados, tanto minhas quanto as dele. E esse armário aqui foi ficando vazio com o passar do tempo. Só que aqui na garagem é aquele lugar da casa que sempre tem acúmulo, porque tem caixa de ferramentas, tem caixa de tintas, tem caixa de artesanato, tem caixa de fios elétricos. Então isso sempre ficava num canto meio que bagunçado. A ideia era comprar um armário, fazer umas prateleiras, comprar aquelas cremalheiras e organizar. Porém, eu comecei a pensar e perceber que esse armário estava ficando vazio e que não fazia sentido ele ficar lá naquele quarto. Afinal de contas, se eu for ter filho futuramente, a ideia é que a criança seja criada do nosso jeito e que ela também não tenha excesso de coisas. Então, não tem necessidade de ter um armário de 6 portas. Então a gente pegou e trouxe o armário aqui para a garagem, diminuímos a bancada do escritório, ela ficou bem pequenininha, porque afinal de contas eu também não sou mais representante comercial, então também não preciso ter um escritório. Ficou só esse cantinho para o Kleber ou para a gente anotar as contas, e isso tem me feito muito bem. Tiramos todas as coisas desse canto do escritório e as coisas que tinham excesso nesse armário, coisas que eu aproveitei para reavaliar e rever tudo. E eu separei tudo num canto, vou deixar a foto para vocês, e essas coisas foram para doação. Então, além de fazer bem para nós que saíram aqui de casa, que a gente conseguiu liberar espaço, deixar a casa mais leve, mais organizada, eu ainda consegui beneficiar outras pessoas. Aproveitei de mais uma olhada nas roupas de inverno, porque tá chegando frio aqui, então acho que é o momento da gente reavaliar e desapegar. Já tirei mais roupas de inverno também que vão para doação. Então, eu tô me sentindo muito mais leve, muito mais tranquila. Resultado da organização aqui em casa, das mudanças, isso aqui tudo é doação. Essa parte aqui, nessa caixa, tem roupas de inverno para doação. Travesseiros, bolsas, caixas. Essas luminárias aqui vão lá para minha mãe, esses armários também. E aqui tem mais roupas e decorações para doações. Quero ver se eu dou um destino essa semana para tudo isso. Nessa quarentena eu aproveitei também para reavaliar algumas coisas aqui em casa, coisas que eu julgava necessário, coisas que nós usávamos, mas que eu aproveitei para desapegar e fazer uma renda extra. Afinal de contas, eu estou há mais de 100 dias em casa. Então eu também sou filha de Deus, também tenho contas para pagar. E nada mais justo do que eu pegar esses objetos e fazer uma rendinha extra também. Uma das coisas foi a coifa da nossa cozinha. Até quando eu mostrei a cozinha eu falei, nós vendemos a coifa que eu não usava, mas claro que eu acho que é necessário quando a casa não é tão arejada, quando não tem janelas. Então não tô falando para vocês desapegarem de coifa de maneira alguma, tô falando que eu fiz e que para nós não fez diferença, pois eu não usava mesmo. Com o dinheiro da coifa, eu aproveitei para comprar todo o revestimento da cozinha que eu queria trocar. Eu aproveitei para pagar o pedreiro e ainda deu para colocar umas prateleiras na cozinha. Ou seja, eu estava com um objeto parado lá na minha cozinha e com a venda desse objeto eu consegui realizar o meu sonho, que era dar uma pequena reformada na cozinha, mas que eu não tinha dinheiro, que eu não podia naquele momento. Então isso é o bom, isso é interessante de vender aqueles itens que a gente não precisa, que não fazem falta.
Outra coisa que eu vendi também foi uma luminária que eu tinha no canto da sala, que era uma luminária preta, que hoje, com a decoração que eu fiz, com as mudanças que nós fizemos na nossa vida, não faz mais sentido. Eu tenho trazido muitas plantas para dentro de casa, muito sisal, muita coisa natural, deixando tudo mais leve, mais clean. Então aquela luminária preta ficava pesado no ambiente, eu achava ela linda, então eu aproveitei para vender ela e fazer uma rendinha extra também. E a terceira venda, que foi bem significativa nessa quarentena, que ajudou bastante, foi o lustre da mesa de jantar. Eu vendi o lustre da mesa de jantar não porque eu achava ele feio, não porque eu não usava, mas eu achava que como a gente tinha feito muitas mudanças em casa, colocado madeira, muitas plantas, muito sisal, aquele monte de cristais não combinava mais com a nossa casa e não combina mais. A nossa casa está com outro estilo e ele estava totalmente destoando. Então eu aproveitei também para fazer uma renda. Só que eu não peguei dinheiro e fui lá e comprei outro lustre, não. Eu tinha um outro lustre do mesmo tamanho, do mesmo formato, só que com ferro. Então uma coisa mais combinando com o estilo da nossa casa. E eu tinha na escada. Eu tirei da escada e coloquei em cima da mesa de jantar. Porque eu não posso deixar tudo pelado, não posso deixar a casa vazia. A gente usa a casa como renda, a gente ganha dinheiro alugando a casa. Então eu preciso ter tudo organizado, ter tudo bonitinho. Então eu só substituí o cristal, que era um monte de cristal, por um objeto mais provençal, mais o estilo do nosso ambiente, do estilo da nossa casa. E isso é importante. O importante é a gente desapegar e não ir lá e comprar outra coisa para colocar no lugar. Não, readequar aquilo que a gente tem em casa e ver. Se fosse uma coisa que eu não tivesse aquele lustre na escada e que eu precisasse comprar outro, com certeza eu não iria vender. Porque daí é trocar 6 por meia dúzia, acho que daí não faz sentido, né? Mas como é algo que eu já tinha, que eu não precisei comprar, então foi tudo muito mais fácil. E assim eu tenho feito nesses últimos dias, reavaliado tudo, tirei coisas de cozinha também, coisas que a gente tinha, mas que não usava há algum tempo. E acho que é bem importante nós pensarmos nisso e deixando a nossa casa mais leve e deixando tudo mais leve, mais tranquilo. Quando a gente tem menos coisas, é muito mais fácil de organizar a casa, de manter a organização da casa. E conforme a gente vai organizando por fora, a gente vai organizando por dentro. E assim é o contrário também. Então por isso que eu acho tão importante desapegar daquilo que a gente não usa. Mas claro que isso é o que eu fiz, é o que deu certo aqui em casa e foram mudanças que eu fui fazendo aos poucos. Eu não mudei tudo de uma vez. E cada vez que a gente desapega daquilo que está em excesso, você consegue reavaliar aquelas outras coisas. Por isso que eu sou a favor do destralhe, eu sou a favor do desapego, de começar desapegando aquele excesso do excesso. Depois a gente vai indo para as outras coisas. Então é um pouquinho por vez, é uma evolução, é um passo de cada vez, é cada um respeitando o seu tempo. Eu espero que esse vídeo inspire vocês a dar uma reavaliada na casa, a dar uma organizada aí, porque isso faz bem para nós, faz bem para nossa alma. Conforme a gente vai deixando tudo mais leve, a nossa vida vai ficando mais leve também. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!